Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, cá estamos para mais um devocional. Hoje vamos até o Salmo 44, na sequência destes salmos que temos estado a ler e a estudar, e é um salmo diferente, é um salmo onde o salmista, os autores, ou os escritores deste salmo, melhor, eles nos deixam uma recordação daquilo que Deus fez no passado, e depois eles, estando a passar por um período de ausência de resposta, eles clamam ao Senhor por livramento. Vamos então ler este salmo e meditar. Penso que tem tudo a ver também um pouco com a situação que alguns de nós nos sentimos. Deus que fez grandes milagres no passado e não traz resposta no dia de hoje. E a ausência de respostas não significa presença de Deus, a ausência de presença de Deus. A ausência de resposta muitas vezes é uma prova de fé, muitas vezes não sabemos bem a origem. A palavra de Deus nos ensina muito acerca disso. Há muitas razões para isso acontecer. Vamos então ao Salmo 44 e vamos lê-lo nesta manhã. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantastes, como afligiste os povos e aos nossos pais alargastes. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, mas tu me salvastes dos meus inimigos e confundistes os que me aborreciam. Em Deus nos gloriaremos todo o dia e louvaremos o teu nome eternamente. Vamos fazer aqui uma pausa para pensar. Então aqui o salmista traz à sua lembrança aquilo que Deus fez. Como nós ouvimos com os nossos ouvidos, como os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. É muito importante, meus queridos irmãos e amigos que nos escutam, este legado espiritual, este testemunho que é passado de pais para filhos. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso. O povo de Israel era ensinado e exortado por Deus para contarem aos seus filhos as maravilhas enquanto caminhavam, enquanto entravam, enquanto estavam sentados na sua casa, e que houvesse esta passagem de testemunho. E pela graça de Deus, hoje a maior parte das ilustrações que eu uso nas minhas oportunidades que tenho para ministrar a palavra, normalmente são ilustrações ou são exemplos ou testemunhos dos meus avós, dos meus tios-avós, dos meus pais. Pela graça de Deus já sou a terceira geração, os meus filhos a quarta geração de alguém que foi liberto da tradição para conhecer a verdade do Evangelho e ter um relacionamento com Deus. E nós temos grandes histórias na nossa família, histórias de milagres, histórias de maravilhas, começando por uma tia-avó que foi curada de uma doença incurável e que foi visitada previamente aqui por irmãos e irmãs de Grande Lisboa que a visitaram no hospital. E por causa dessa visita ela aceitou Jesus, e por causa de Jesus ter entrado na sua vida, ela foi curada daquela enfermidade fatal. E ela voltou, e toda a sua família, principalmente as mulheres numa primeira fase, foram convertidas ao Evangelho, enquanto Deus trabalhava também com o meu avô, por outro lado, com outros dos seus amigos, e graças a Deus por isso. São histórias do passado que são importantes para nós. Então, aqui o salmista diz: nós ouvimos com os nossos ouvidos o que os nossos pais nos tinham contado, como tu fizeste grandes coisas na antiguidade. Verso 2, como tu expeliste as nações, fala da conquista da terra prometida, expeliste as nações com a tua mão, os nossos pais plantaste nessa terra, como afligiste estes povos e nos alargastes a nós. E depois o verso 3, ele confirma, e esse tinha sido o testemunho que os pais passaram para os filhos. Nós não conquistamos a terra pela nossa espada, nem foi o nosso braço que nos salvou, mas foi a destra, a mão direita de Deus, o seu braço, a luz da sua face,
porque o Senhor se agradou do seu povo. Então a vitória aqui é atribuída a Deus. A pequenez, as limitações que o povo de Israel tinha para vencerem os grandes inimigos, que quando os espias foram ver, disseram que eram gafanhotos aos olhos deles, eles eram gigantes, as suas cidades fortificadas, e dos 12 que foram 10 disseram: é impossível nós conquistarmos essa terra. Mas 2, Josué e Caleb, disseram: nós vamos porque o Senhor é connosco, é Ele quem nos dará a vitória. E foi isso que aconteceu. Então o salmista apela a isso: tu que és o Deus dos nossos pais, tu és agora o meu Deus. Verso 4, tu és o meu Deus. É interessante e muito importante, ele não está a dizer tu és o Deus do meu pai. Podia dizer no sentido dos milagres que foram feitos no passado, mas agora é um Deus pessoal, é um Deus presente, o Deus do presente. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações, por ti nós venceremos os inimigos. Eu não quero confiar no meu arco, nem a minha espada me salvará. Tu me salvas dos meus inimigos. Tu me salvas, Senhor. Tu me salvas. Em Deus, diz o verso 8, e há aqui uma pausa para nós meditarmos. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. E esta tem que ser uma decisão nossa. Uma decisão de louvar um Deus. E nós vamos ver e continuar a ler o Salmo, mesmo quando Deus não responde. Uma decisão de louvarmos Deus mesmo quando não temos resposta, mesmo quando nós clamamos aqui, como clama o salmista, verso 4, ordena salvações, Senhor, tu és o meu rei, por ti venceremos, eu não confio no meu arco, eu não confio na minha força, és tu quem nos salva, Senhor, queremos louvar-te eternamente. Agora veja o que é que diz a partir do verso 9. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundistes, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo aqueles que nos odeiam, nos tomam como saque. Tu nos entregastes como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos e o escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que me afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isto nos sobreveio, todavia nós não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu concerto. O nosso coração não voltou para trás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantastes no lugar de dragões e nos cobristes com a sombra da morte, se nós esquecemos o nome do Senhor Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo o dia, somos reputados como ovelhas para um matadouro. Então está aqui um lamento agora, um lamento do salmista. Este Deus que deu vitória a seus pais, este Deus que provou o seu poder, este Deus que eles sabiam pela sua experiência que não era na sua força que iam ter vitória, mas era na força de Deus. Agora este Deus não estava a responder aos seus clamores, não estava a responder às suas preces, às suas orações, não estava a responder e não estava-lhes a dar vitória. Pelo contrário, eles estavam a ser derrotados nas suas batalhas. Eles não estavam a experimentar, eles estavam a ser a presa fácil para os seus inimigos, eles estavam a ser espalhados por entre as nações, levados cativos para outras nações, eles sentiam-se, neste caso, como diz o verso 13, opróbrio, ou seja, sentiam-se envergonhados pelos inimigos, sentiam-se causa e razão e assunto para ser escarnecido, para ser gozado, na nossa português corrente, ou seja, para ser zombado pelas nações que estão à sua volta, e essas nações faziam provérbios acerca de um povo que confiava num Deus invisível e que era derrotado, porque a memória do povo é de pouca duração, mas não a memória daqueles que temem a Deus, porque a palavra do Senhor tem que estar plantada. Então eles sentiam-se nesta forma. No verso 15 ele chega a um ponto de dizer: a minha confusão está constantemente diante de mim, a vergonha do meu rosto me cobre, eu estou confuso, eu não sei, porquê que tu não respondes?
E vem aqui um pouco mais, porque aquele que afronta e blasfema. E o verso 17 ele diz: tudo isto sobreveio, esta derrota, estes momentos que estamos a viver de derrota, tudo isto nos sobreveio, aconteceu, tudo isto nos aconteceu, mas todavia nós não nos esquecemos de ti. Ou seja, ele tinha uma consciência tranquila, o salmista, ele está a dizer: Senhor, eu não me esqueci de ti. Talvez os reis tivessem esquecido, e nós sabemos disso, que muitos dos reis foram maus e procuraram outros caminhos, mas aqui o autor do salmo, o poeta, que está a escrever este masquil, ele está claramente a dizer: eu não me esqueci de ti, eu não fui falso diante de ti, diz a seguir, nem nos ouvemos falsamente contra o teu concerto, ou seja, nós não quebramos o teu concerto. E ele diz no verso 18: o nosso coração não voltou atrás, os nossos passos não se desviaram das tuas veredas. Então havia aqui uma derrota no presente em que eles estavam a viver, no momento em que eles estavam a viver, havia uma derrota em que aparentemente não havia causa. Havia aqui uma derrota em que aparentemente não havia causa. E há coisas que sobrevêm à nossa vida. E à luz de Hebreus 11, nos últimos versículos, nós vemos ali uma galeria de heróis que conquistaram nações, que receberam os seus mortos em ressurreição, que viram os seus doentes curados. E logo a seguir vêm uns heróis que foram cerrados ao meio, que foram torturados, que foram mortos, que foram levados cativos e que andaram como peregrinos. Uns tiveram, os primeiros desse parágrafo de Hebreus 11, não vamos agora ler porque estamos nos Salmos, mas os primeiros tiveram resposta às suas orações, milagres aconteceram, e os segundos não. E estão ambos na galeria dos heróis da fé. Quem é que teve mais fé? Aquele que acreditou em Deus e teve resposta, ou aquele que acreditou em Deus e não teve resposta? É uma questão interessante que nós podemos pensar. Agora, o importante é nós entendermos que a perspectiva de Deus não é temporal, no sentido de ser limitada à nossa vida presente. Por isso é que os olhos do cristão, os olhos daqueles que estão debaixo da nova aliança, têm que estar sempre presentes no futuro. E o nosso futuro já está garantido. Jesus disse que nos vai preparar lugar, e Apocalipse nos diz que Ele limpará do nosso olho toda a lágrima e não haverá mais dor, mais sofrimento. Então, se temos que passar por provações, como os nossos pais da igreja tiveram, que viram seus filhos mortos, foram torturados em arenas do Coliseu e outras tantas, foram crucificados vivos, foram queimados vivos, e esses heróis da nossa fé, que hoje, por causa do seu sangue, da semente do seu sangue, nós estamos aqui a pregar a palavra, a conhecer a palavra, a experimentar a Deus, a experimentar a Jesus. Quem é que teve mais fé? Os que perseveraram até ao fim, no meio da ausência de resposta, ou aqueles que cantaram júbilo e tiveram resposta? É uma questão interessante para nós meditarmos nesta manhã. Então, aqui está. E ele termina com uma expressão que é utilizada também em Isaías: sim, por amor de ti somos mortos todo o dia. Somos reportados como ovelhas para o matador. E que o Novo Testamento vem-nos trazer também esta expressão, uma expressão tão importante para nós entendermos, uma expressão que vem da palavra de Deus. Romanos 8, não é? Ele diz: o que é que nos pode separar do teu amor? E segundo a perspectiva do Novo Testamento, nada nos pode separar do amor. E o apóstolo Paulo vai citar este versículo: sim, por amor de ti somos mortos todo o dia, fomos reportados como ovelhas para o matador. Está lá em Romanos no capítulo 8, 36 a 39. Então, nós temos que manter a fé quando passamos por estes períodos de ausência de resposta. Verso 23, ele termina então a clamar ao Senhor e diz: desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esquecestes da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso corpo curvado até ao chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. E esta é a atitude que nós temos que manter. Continuaremos a orar, continuaremos a confiar, continuaremos a prevalecer, porque a palavra nos ensina que aquele que prevalecer até ao fim, esse será salvo. Então vamos continuar a clamar,
porque dorme, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não dorme. E aqui a expressão de dorme mostra a urgência, a necessidade do salmista, um clamor do coração. Um clamor. Esses versículos que foram usados também pelos mártires, não é? Partiram. Não nos rejeites para sempre. Não escondas de nós a tua face. A nossa alma está abatida. Está abatida até ao pó. O nosso corpo está curvado até ao chão. Levanta-te em nosso auxílio, Senhor. Faça esta oração. Levanta-te em nosso auxílio, Senhor. Resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Porque o mesmo Deus que foi fiel aos nossos pais é o nosso Deus. Tu és o meu Rei, ó Deus, verso 4. Ordena salvações para o teu povo. E nesta manhã, eu não sei se você está na primeira fase, e às vezes como igreja nós estamos assim e vemos, uau, Deus fez tantos milagres no passado, os nossos pais contavam isso e agora não está a acontecer. Mas vamos manter a fé. Deus é Deus. Não nos vamos curvar a outro, como diz aqui o salmista. E não vamos manter os nossos olhos no futuro, onde está preparado um lugar tão precioso para nós. Foi este o salmo que nós trouxemos hoje, o Salmo 44. Que Deus os abençoe e nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Permaneça firme, clama ao Senhor, levanta-te, Senhor, em nosso auxílio.